símbolo também, vamos para a Imaculada Conceição. Vou fazer o seguinte, como eu falei para você que tem vários símbolos na Bíblia sobre Nossa Senhora, em cada dogma que eu for falar, eu vou aproveitar e vou incluir esses símbolos. Porque se eu for explicar os símbolos, depois o dogma vai misturar tudo. É melhor assim. Eu vou pegando um pouquinho dos símbolos ao longo das pregações. Pronto. Por exemplo, sobre Nossa Senhora existem 4 dogmas já definidos. Existem 2 discutidos. Talvez eu fale sobre esses 2. O dogma é algo que a igreja, como mãe, como mestra, ela declara como verdade. Não tem como ser mentira. Não tem como haver engano. É como se fosse assim um trem que tem um trilho. É um caminho seguro. Se você sair do trilho, o trem desgoverna, se acabar o trilho. O dogma é o trilho desse trem. Entenderam? Só uma comparação, o símbolo, né? E todo dogma que é proclamado sobre Nossa Senhora também está unido ao mistério de Cristo. Tem 2 formas de você ver os dogmas, assim, de Nossa Senhora. Pela ordem cronológica, que foi proclamado, ou olhando a pessoa de Nossa Senhora. Por exemplo, o primeiro dogma, diga comigo, maternidade divina. Foi no ano 431, no Concílio de Éfeso. O outro dogma, a virgindade perpétua de Nossa Senhora, chamada Ai Parthenos. Sempre virgem, antes, durante, após o parto. Foi no ano 649, Concílio de Latrão. Ano 649, Concílio de Latrão. Foi o segundo dogma, sempre Virgem Maria. Terceiro dogma, 1854, Papa Pio XI. 1854, ele proclamou uma bula que falava que Nossa Senhora era imaculada desde a sua conceição. Vou já explicar tudinho, viu? 1854. E 1950, o último dogma até agora, sobre Nossa Senhora. A Assunção da Virgem Maria ao céu. 1950, pelo Papa Pio XII. Então, recapitulando, 431, Concílio de Éfeso, maternidade divina, né? Concílio de Latrão, ano 649, virgindade perpétua, antes, durante e após o parto. 1854, Imaculada Conceição, foi proclamada pelo Papa Pio XI. Em 1950, Papa Pio XII, o dogma da Assunção. Deu para anotar? Deu, né? 431, Maternidade Divina, Concílio de Éfeso. 649, Concílio de Latrão, virgindade perpétua. A Imaculada Conceição não foi um concílio, foi uma bula. Aí foi pelo Papa Pio XI, que foi a Imaculada Conceição. E 1950 também não foi um concílio. Por isso que eu não citei o concílio. Foi o Papa Pio XII que proclamou também numa bula. Tranquilo? Gente, a primeira aula ela puxa mais mesmo, viu? O outro a gente vai assim nadar, fica mais legal. Mas a primeira é exigente. Até porque não é pregação, é um curso. Então puxa mais aqui. Eu perdo meus cabelos e vocês perdem vocês. O meu está quase acabado, então não dá curso de FB, né? Então vamos lá. Só que tem outra forma de explicar os dogmas. Não de explicar, na ordem. Olhando para a pessoa. Nossa Senhora primeiro, ela foi mãe de Deus ou imaculada? Imaculada. Porque primeiro ela teve que nascer, sim ou não? Então eu vou abordar dessa forma. Pela ordem, não dos dogmas que foi proclamado, mas pela ordem, olhando para a pessoa de Nossa Senhora. Entenderam? Para ficar mais ordenado na nossa cabeça. Acho que fica melhor assim. Então, primeiro, Nossa Senhora foi imaculada. Como, Osés? Como é que Nossa Senhora foi... O que quer dizer imaculada? Quer dizer o quê? Sem mancha, sem mácula, sem nenhuma mancha. Imaculada Conceição. Conceição quer dizer concepção. Ou seja, no dia que o papai e mamãe do Oséias se unirem em amor, em santo matrimônio, naquele dia, os dois geraram o Oséias. Naquele dia eu recebi uma alma, na mesma hora.
E vocês também, todo mundo, normal assim, né? E naquele dia, trazendo para Nossa Senhora, Santa Ana e São Joaquim tiveram esse ato de amor, foi gerado Nossa Senhora, e ali ela já foi agraciada sem nenhum pecado. Não é que foi tirado o pecado dela, ela já foi concebida sem pecado. Isso aqui é um mistério. Porque uma vez uma pessoa falou assim para mim, né? O irmão da obra. Então quer dizer o seguinte, a Imaculada é assim, né? O Senhor fez Ana Imaculada. Pecado original. Volta aí, papai. Sem pecado, concebida sem pecado, do pecado original. Isso. Concebido sem pecado original. O que é o pecado original, Zé? Aí, calma aí, que é o FB2, se eu não me engano. Mas eu posso explicar um pouquinho ainda o que é o pecado original, né? O que acontece aí, Nossa Senhora, ela não é concebida no pecado. O que seria a Imaculada Conceição? É dizer que Nossa Senhora, ela foi concebida sem pecado, mas a igreja crê o quê? Que ela foi concebida sem pecado, nasceu sem pecado, cresceu sem pecado e subiu ao céu sem nenhum pecado. Ela nunca foi atingida por nenhum pecado, nem venial e nem mortal, e nenhuma imperfeição, um pecado deliberado, um pecadozinho bem venialzinho, o mais leve possível, nunca, nada. Nunca tocou o coração de Maria, o corpo dela, nenhum pecado. Só que havia um grande debate na igreja dentro. Por quê? Não era dogma ainda, foi proclamado quando? 1854. Santo Agostinho, no século IV, falava o seguinte: quando fala de Nossa Senhora, não se pode tocar nem na palavra pecado. Porém, São Tomás de Aquino, outros grandes santos doutores da igreja, falavam o seguinte: calma aí. Se Nossa Senhora, se a Virgem Maria foi concebida sem pecado, como é que ela foi salva por Cristo? Nossa Senhora foi salva por Cristo, sim ou não? Foi ou não? Foi. Foi salva. Então o que que acontece? São Tomás deu um nó na cabeça dele, ele queria proteger Nossa Senhora, né? Ele não fez maldade, ele era super mariano, doutor da igreja, um dos maiores doutores, né? Ele falou: não foi bem assim. Lá no ventre de Ana, o pecado se apagou, mas assim que ela foi concebida, o pecado atingiu ela de alguma forma. Mas depois, ela foi purificada, rapidinho, e nasceu sem pecado original. Estou explicando de uma forma bem tosca, viu? Porque seria complicado explicar o que tem que estar lá. Nós de alma, quando é que entra a alma no corpo, era conceitos bem diferentes do que há hoje. Não tinha a medicina avançada que nós temos, né? Aí São Tomás, ele não acreditava que Nossa Senhora era imaculada desde a sua concepção. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, falou também que ela era mais ou menos perto de São Tomás de Aquino, e era da mesma ordem dele, que uma vez Nossa Senhora apareceu para ela e disse o quê? Que ela não era imaculada. Vocês estão vendo uma coisa? Que até os grandes santos podem errar. Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja. Santa Catarina de Sena, mística e doutora da igreja. E eles tinham essa concepção. Só que eles eram o quê? Humildes. Eles ouviam a igreja. Se a igreja falasse: vocês estão errados, eles: estou errado mesmo. Entenderam? A diferença de um santo e de um herege. O herege não, eu estou certo e acabou, vou fazer minha igreja e não vou obedecer não, eu que estou certo. O herege é orgulhoso, né? Aí o que acontece? Depois teve Dom Scolto, que é beato, né? Ele foi explicar como é que acontecia esse dogma. Anotem o nome do filme. Em Defesa da Imaculada. É um livro que mostra o debate de Dom Scolto com os dominicanos e provando e mostrando por que Nossa Senhora teria que ser imaculada. Pronto, vamos lá. Então Nossa Senhora, ela canta: minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Então ele é Salvador de Nossa Senhora. Aí como é que explica? Vou tentar resumir, né? A teologia católica explica assim: Nossa Senhora foi salva por Cristo, porque existem as ações teândricas. O que é isso? Jesus é 100% Deus,
e 100% homem. Ele não é o Hércules, 50% Deus e 50% Zeus. Não. Ele é Jesus Cristo, uma pessoa divina, 100% Deus e 100% homem. Sem confusão, sem confusões nas naturezas. É complicado mesmo, viu, gente? Mas vamos lá, vai dar certo. Eu creio. Aí quando você vai olhar para a Imaculada Conceição, por exemplo, Jesus morreu na cruz, há mais ou menos quase 2000 anos atrás, né? Aquele gesto de Jesus atinge as pessoas do presente, do presente, do passado e do futuro. Então, de uma forma misteriosa e singular, só foi assim com ela, Nossa Senhora é atingida antes do seu nascimento, já na sua concepção, pelo sangue redentor de Cristo. E ela é preservada da culpa original. Agora vamos para as comparações mais simples. Tipo assim, eu venho caminhando na pista, em Horizonte, cantando as músicas novas do Cantai, e de repente vem um caminhão e bate em mim, eu fico quase só aos pedaços. Alguém me leva no carro, eu chamo o SAMU, me leva, cuida de mim durante muito tempo, sou bem tratado, eu fico bom. 100% bom, depois de anos de tratamento. Eu fui salvo por aquela pessoa que me levou, sim ou não? Sim. Já outro ia cantando as mesmas músicas do Cantai, mas ele teve mais sorte. Ele falou assim, ei, vem um caminhão aí. Aí a pessoa, obrigado. Ela sai logo. O caminhão não passa nem perto. Ela só escuta a zoada. Ela foi salva? Sim. Qual foi a salvação mais perfeita? A primeira ou a segunda? Vocês queriam qual? Só nem coisa de querer, né? O Danisléu é sequestrado. Danisléu é sequestrado e lá fazem um monte de coisa com ele, batem, tem pressão psicológica, ameaça a família dele. E vem alguém e resgata ele. Traz ele de volta para casa, ele faz tratamento psicológico, fica 100% bom. Ele foi salvo do sequestrador, mas imagina que alguém fala, Danisléu, tem uma equipe ali que eu descobri, estão querendo te sequestrar. Vai para outro caminho, viaja para outro país, esquece Brasil. Vai para os Estados Unidos, esquece o Brasil. E o sequestrador não vê nem a cor do Danisléu. Ele foi salvo também? Total. É melhor a primeira ou a segunda? Segunda. Eu estou caindo num abismo, aí me seguro em um local assim. Me seguro e alguém pega na minha mão, me salvou. Ou então eu vou caminhando no abismo e alguém fala, ei, tem um abismo aí, 50 passos à tua frente, muda de caminho. Ela foi salva do abismo? Sim. Qual a melhor salvação dessas que eu falo aí? A primeira ou a segunda em todas? Nossa Senhora usufruiu de qual? Da segunda. Mas ela foi salva. Mas dessa forma, sendo preservada. É uma salvação ainda mais plena, mais perfeita, mais bela. Pelos méritos de Jesus. Pelos méritos do sangue de Jesus Cristo redentor na cruz. Em vista da salvação. Em vista da salvação. Entenderam? Ou seja, o mistério pascal, morte, paixão, morte e ressurreição atinge Nossa Senhora a preservando.